E antes de nós lermos o texto das 10 virgens, que está lá em Mateus 25, nós vamos ver que o Evangelho de Mateus, ele fala de duas coisas centrais específicas. O que são essas coisas? Ele fala do reino de Deus e fala da volta do Senhor Jesus. Ela está falando do quê? Ela está falando do reino de Deus. Como será o reino de Deus? Então, para que eu possa compreender como é o reino de Deus, eu preciso compreender as parábolas que falam acerca do reino. Você sabe que é muito comum as pessoas confundir o evangelho do reino com o evangelho da salvação. A diferença é basicamente que o evangelho da salvação fala da vida eterna e o evangelho do reino vai falar do galardão, vai falar de uma recompensa. O evangelho da graça, ela vai falar de um favor, de um presente que Deus te deu. E o evangelho do reino vai falar de uma conquista que você vai obter através da sua fidelidade, Rosângela. Olha só a importância da fidelidade. Por isso que as cartas lá em Apocalipse, escrito para as 7 igrejas, elas estão lá no capítulo 2, no capítulo 3, elas vão sempre dizer assim: aos que vencer, eu darei a recompensa, que só é dada ao vencedor. Então, assim, ó, só pode ter uma recompensa aquele que vence. Só pode ter uma recompensa aquele que tem o mérito. Já a salvação, ela é o contrário disso. Para eu ser salvo, não pode haver mérito, tem que haver graça, tem que haver um presente de Deus. Esse é um favor e é um favor que eu não mereço. É a graça. Então, apesar de parecer sinônimos, o evangelho da graça e o evangelho do reino, eles estão falando de coisas diferentes, totalmente distintas. E Mateus, ele aborda a questão do reino plenamente no seu livro e quase nunca fala de graça, quase nunca fala de salvação. Porque Mateus está falando para as pessoas que já estão salvas, que já eram salvas. E uma vez que você é salva, você tem que avançar no evangelho. Você tem que conquistar agora o evangelho do reino. Só que no Brasil, a gente prega muito sobre evangelho, mas a gente ensina muito pouco sobre o evangelho. Quando você prega o evangelho, as pessoas elas se tornam salvas. Mas quando você ensina o evangelho, as pessoas elas são transformadas. A questão que se repete nas igrejas é a salvação. Fica se falando de salvação, 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 e salvação, e salvação, e salvação, aonde todo mundo já está salvo, Cristo. E aonde não há mais necessidade de falar de salvação. Salvação é para ser empregada para os não salvos. Para os salvos, nós temos que avançar e nós temos que ir para o evangelho do reino. Temos que desenvolver o galardão, temos que desenvolver a nossa herança, a recompensa. Olha o que o apóstolo Paulo disse: desenvolva a sua salvação. Se você recebeu a vida eterna, agora nós precisamos dar um passo à frente. E que passo à frente é esse? É a transformação da nossa alma. Então, a salvação ela ocorre em dois aspectos: o judicial, com a morte de Jesus Cristo, quando ele disse está consumado, ou seja, está tudo feito, não há mais nada a fazer, e o aspecto judicial é por isso que aquele que confessa Jesus como Senhor e que Deus o ressuscitou dos mortos é imediatamente salvo e recebe a vida eterna. Mas a salvação ela tem um outro aspecto. Quem sabe qual é o outro aspecto da salvação? Do reino? É o aspecto orgânico. Não, A salvação orgânico. é. Ah, você já falou 3 vezes e eu me esqueci. É orgânico e judicial. Isso. Então, por isso que a gente repete, que é para você pegar, entendeu? Eu não estou repetindo aqui que eu estou maluco, não. A tua. Ó, e para a gente O, entender Romanos o 12, orgânico, o judicial eu entendi, né? Mas e o orgânico? Eu não entendi direito, não. ó, então você vai ler para mim Romanos 12, 2, para a gente entender o orgânico. Manda lá, tá aqui na tela.
E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ah, transformar sua mente. É esse É a vosso metanoia, essa é a metanoia, né? Rosana, esse vosso entendimento aqui significa a nossa alma. A palavra metanoia em grego, ela vem de metamorfose, metamórfica, metamorfose, tá? E essa palavra, ela vem do mesmo radical. Então, ela significa uma transformação intensa, mas tão intensa, tão profunda, a ponto de você não se reconhecer, de você ficar irreconhecível. Quem vê uma borboleta e não observou o processo, não acredita que um dia ela foi uma lagarta. Quem está pegando? A gente nem se lembra, né? Só vê a bonita da borboleta. A borboleta, ela pode cair no lamaçal, ela nunca vai ser lagarta mais, né? Ela vai ser sempre borboleta. Pronto. É igual a nossa mente, como diz o Einstein, uma vez que ela se abre, nunca mais ela se fecha. E esse é o intuito da nossa imersão. Você não vai retroceder jamais. Aqui a sua vida está sendo acelerada, você está sendo transformada. Isso acontece pelo ensino do Evangelho e não pela pregação. Então, nós vamos ler Mateus 25, que eu vou ensinar para vocês essa parábola de uma forma que vocês nunca, imagino eu, tenham visto na vida de vocês. Então, vamos lá. Quem que vai ler para nós? Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e outras 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram, dormiram todas e adormeceram. Não, tosquenejar é tipo deitado, né? É dormir. Todas dormiram, às 10, tá? Então ficou claro aqui, às As 10 dez dormiram. dormiram. É, vamos continuar. Mas à meia-noite se ouviu um clamor. Aí veio o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e esperaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide aos que vendem e comprai para vós. Agora o último pedacinho. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estão preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos. E ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Meu Deus. Comprai o azeite, pessoal. Então, nós precisamos ver algumas coisas aqui sobre essas virgens. Por exemplo, quem são essas virgens? Essas 10 virgens aqui, elas nos falam dos cristãos regenerados, ou seja, daqueles que nasceram de Deus, daqueles que foram recriados em Cristo Jesus. E eu pesquisei muito, e eu sei que muitos comentaristas vão dizer que as 5 virgens loucas, as nécias aqui, não eram crentes. É o que grande parte dos comentaristas afirma, tá? Porém, eu não creio assim, que
o que eu creio, sabe por que que eu não creio assim? Eu vou argumentar com vocês aqui pelo simples fato dessas 10 virgens, de elas serem virgens. Vamos começar por aqui. A Bíblia nunca vai usar o termo virgem para falar de alguém que não é crente. Ou seja, todas as vezes que a Bíblia falar de virgem, ela está falando dos santos e não de alguém pecaminoso. Então, essas 10 virgens, elas constituem dois tipos de virgens: as virgens prudentes e as virgens imprudentes, as loucas, ok? Mas essas 5 virgens loucas, elas são crentes. São pessoas que nasceram de Deus. São pessoas que foram recriadas em Cristo. E por que que eu creio assim? Por vários motivos. O primeiro motivo eu já mencionei, né? A Bíblia nunca vai usar o termo virgem para alguém que não é crente. O segundo motivo, o texto fala de dois tipos de virgem, as prudentes e as imprudentes, mas não menciona falsas ou verdadeiras. Então a questão aqui não é sobre a natureza das virgens, mas sobre o seu comportamento. Ainda que elas tenham a mesma natureza, algumas têm um comportamento imprudente. Você já viu algum crente que tem algum comportamento imprudente? Sim, né? Mas continua sendo crente, na verdade. E é isso que nós estamos falando aqui. Então, o fato dessas 5 virgens nécias serem virgens nunca foi questionado por nenhum comentarista bíblico. Eu já li muita coisa acerca dessas virgens e todos os comentaristas, todos os estudiosos concordam que as virgens loucas, elas eram realmente virgens. Ninguém questiona isso, ok? O outro ponto Sim, é que há luz nas lâmpadas das virgens prudentes e também há luz nas virgens loucas. Ou seja, independentemente de como eu interprete, de como seja a luz, ou do que seja luz e o que seja luz, eu tenho que aplicar a luz tanto para as prudentes quanto para as loucas. Porque as virgens loucas têm as suas lâmpadas luz, assim como tem também as virgens prudentes. Ambas têm a luz, entendeu? Vamos para um outro ponto. Todas elas foram se encontrar com o esposo. Quando elas ouvem o grito, a Bíblia diz que as 10 se levantam e as 10 foram ao encontro do esposo. Isso não pode estar falando de não crente. Porque um não crente, ele nunca vai sair ao encontro do esposo. Ou seja, o ímpio nunca vai ao encontro do esposo. Por quê? Porque bandido não vai ao encontro de policial. Sabe lá o que que vai acontecer, né? Então, nunca um bandido vai ao encontro do policial. O ímpio, ele não vai ao encontro de Deus. O ímpio está sempre correndo de Deus. Quem vai ao encontro do noivo são as virgens, amém? Outro ponto para você anotar aí: à meia-noite se ouviu um grito. Esse grito aponta para a voz do arcanjo, para o toque da última trombeta, quando todos os crentes que estão mortos serão ressuscitados e levados ao encontro do Senhor. Esse grito que se deu à meia-noite aponta para a volta do Senhor. Gente, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. De repente, eles ouviram a uhum. voz da trombeta, a voz do arcanjo, e todos são despertados, levantados do sono, ressuscitados, levantados da morte, ok? Então, tanto quanto as da lâmpada das prudentes, quanto na lâmpada das loucas, tem azeite, tem óleo. E esse azeite simboliza o quê? Simboliza o Espírito Santo. Espírito Santo. A diferença é que as 5 prudentes, além do azeite na lâmpada, elas têm um reservatório, elas têm uma vasilha
elas têm um azeite sobrando. Mas as 10 virgens têm azeite na lâmpada. Isso aponta que todas têm a presença do Espírito Santo. No interior do homem, ou seja, as 10 virgens têm o Espírito Santo. E o ímpio, ele não tem o Espírito Santo. Então, as 5 virgens loucas não podem ser ímpias. E aqui, ó, dormindo aqui, presta atenção, todas as vezes que dormindo aparece na Bíblia, ela significa que tem dois significados. Significa, toda vez que aparece dormindo, significa estar morto. As duas coisas, tá? Uma é apostasia, outra é morto. Nesse caso, o que deve apontar aqui é para a morte física. Morte aqui é no sentido de morte física, ok? E eu vou explicar isso um pouquinho mais lá na frente. Então, assim, sendo morte física, as 10 se levantaram. Ou seja, as 10 ressuscitaram ao toque da trombeta, ao toque do grito. Os ímpios, nós sabemos que eles não vão ressuscitar nesse momento. Eles só vão ressuscitar depois do milênio, para o juízo final. Os santos é que vão ressuscitar ao toque da trombeta e que serão ressuscitados ao toque do arcanjo. Amém? Então, eu vou trazer outro ponto. Olha só, as 5 virgens prudentes, elas vão com o noivo. Mas depois, as 5 loucas também vão em direção ao noivo. A diferença é que as 5 prudentes puderam entrar na festa. E as outras 5 não estavam podendo entrar na festa. Mas as 10 foram levadas ao noivo. E o ímpio nunca é levado ao noivo. Então, a diferença entre as virgens recai na sua conduta e não na sua natureza. A única diferença entre elas é que umas são nécias e as outras são prudentes. Nós não estamos falando de falsas ou de verdadeiras. Então, assim, ó, se o noivo não tivesse demorado, o azeite de todas teria dado. Estão pegando? Se o noivo não demora, todas conseguiriam pegar o noivo, porque todas tinham azeite na lâmpada. Mas como ele demorou, só deu para aquelas que tinham azeite também na reserva extra. E é bom que você já tenha entendido até aqui. Eu acho que sim, tá? Outro ponto. Se o azeite é o Espírito Santo, como é que você consegue reservar ele, deixar ele um pouquinho na reserva? Boa pergunta. E aí que está a grande charada. Porque o Espírito Santo é uma coisa que eu, inclusive, posso passar para uma outra pessoa pela imposição de mão. Mas eu jamais vou conseguir fazer com que essa pessoa ela transborde o Espírito Santo, que ela seja cheia do Espírito Santo. Eu posso até ser cheio do Espírito Santo, mas eu não consigo fazer uma outra pessoa ser cheia do Espírito Santo. Eu consigo passar o Espírito Santo para outra pessoa, entendeu? Mas ser cheia do Espírito Santo é algo que precisa do meu esforço, da minha dedicação, do meu empenho. Eu já vou falar mais sobre isso, mas a tua pergunta foi ótima. Então, olha só, do começo ao fim da parábola, todas elas são virgens, sim ou não? Sim. Sim, maravilha. Ó, vamos ler para nós só o 9, então, aqui, Rosângela. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o para vós. Então, aqui no verso 9, fala sobre ir comprar azeite. Isso não pode estar falando de salvação, porque se fosse, estaria aqui falando que a salvação ela pode ser vendida ou comprada. E já falamos que isso é impossível. A salvação é dada. Então, se tem alguma coisa que está sendo comprada aqui, isso não nos remete à graça, mas nos remete ao reino. Quem está pegando? São as obras, né? Então, esse texto aqui, ele não pode ser usado como texto de salvação. É evidente que o texto está falando de reino aqui.
Porque nós sabemos que você não pode comprar a salvação. Se você compra a salvação, ela é anulada. Lembra de como que está escrito? Vinde, quem tem sede, vinde às águas e beber de graça as águas da vida. Ou seja, a salvação ela é de graça. Você não precisa comprar a salvação. Outro ponto, outro ponto. Olha só, quantos pontos eu estou trazendo, hein? Disse que você tem que comprar o azeite e só os crentes podem comprar o azeite. Aliás, a Bíblia fala de muitas coisas que a gente deve comprar. Aqui mais para frente eu já menciono. E essas coisas que a gente precisa comprar, só o crente pode comprar. E outra, não se compra com dinheiro. Tem coisas que a gente não compra com dinheiro, não é verdade? Outro ponto, anota aí. Outro ponto. O Senhor mandou vigiar, não foi isso? Vigiai, pois, não sabemos nem o dia nem a hora. Isso também não pode estar falando do ímpio, porque o ímpio, ele não vigia nada, porque ele já está perdido, vai vigiar o quê? Então ele está falando com crente. Vocês estão aí ou não? Cadê a Leide? Cadê a Aline? Vamos ler para nós então, Rosângela, o segundo. Mike, tô aqui. Maravilha. Lembra? Acorda aí, Leide. Acorda, Brasil. A segunda de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, 19, Rosângela, consegue? E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis. E estás atentos como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. A estrela da alva é Jesus, né? Ó, sabe por que que eu falei esse texto aqui? Porque é o seguinte, ó. O Senhor, ele mandou vigiar no texto anterior, não foi isso? Vigiai, pois, não sabemos nem o dia nem a hora. Isso também não pode estar falando com o ímpio, né? Está falando com o crente. Então, assim, ó, vamos falar um pouquinho sobre as lâmpadas. Todas as 10 virgens, elas tinham uma lâmpada. E na Bíblia, a Bíblia, ela nos traz que essas lâmpadas, elas podem significar quatro coisas. Anote aí. O primeiro significado da lâmpada é a palavra de Deus, como está lá em Salmo 119, no verso 105, que diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, o primeiro significado de lâmpada é a palavra de Deus. A segunda coisa que a lâmpada pode significar é a palavra da profecia, que foi exatamente o capítulo que a Rosângela leu aqui, ó. No segunda de Pedro. Em termos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis, em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em nossos corações. Exatamente. Agora, a terceira coisa que pode significar a lâmpada é o testemunho do crente. Vou pedir para a Rosângela ler o texto de Mateus 14, 15, 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se esconde a cadeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. A quarta coisa que as lâmpadas podem significar é o espírito humano, como está lá em Provérbio 20, 17, que diz assim: a alma do homem é lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o mais íntimo do meu ventre.
Tá aqui na tela, ó. Nossa, eu não sabia, não. Essas quatro aí hoje foi novidade. Que maravilha, sempre tem uma novidade, né, Rosângela? Então vamos lá. Ó, pela simples lógica, nós podemos concluir que as lâmpadas, elas têm uma função dupla. Me pergunta, que função dupla é essa? Que função dupla é essa, Mike? Uma, conter o azeite e a outra ter luz. Porque a lâmpada ela tem azeite. E por causa do azeite se acende uma chama e a chama produz luz. E aquele azeite alimenta aquela chama. Então, qual é a função da lâmpada? É ter Duas. azeite. Isso. E a outra é? Dar à luz. Boa. Isso aí. Então, isso aponta para quê? Isso aponta para o testemunho do crente e o espírito humano, porque o azeite é o Espírito Santo no nosso espírito e a luz é o testemunho das boas obras que nós damos às pessoas. Estão pegando? Sim. Então, ter a lâmpada acesa significa ter a salvação e o testemunho cheio de boas obras. Amém ou não amém? Amém. Vamos ver a diferença entre as virgens. A primeira diferença é que cinco delas são nécias. Isso ficou muito claro no texto. Cinco são loucas, são tolas, são imprudentes. Essa palavra é a mesma usada por Jesus quando em Mateus capítulo 7, do 24 ao 26, ele descreve o que é imprudente, o que é nécio, louco, aquele que constrói a sua casa sobre a areia. Vamos ver o texto, consegue ler rapidinho o texto, Rosângela? Todo aquele, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras, as pratica, assemelhar-se-ão, assemelhar-se-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque ela estava edificada sobre uma rocha. Aleluia. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Exatamente. Então, esse é um homem louco. Qual é o homem louco? É aquele que edifica a sua casa na areia e não na rocha. Então, nécio significa imprudente. Ser nécio é andar sobre as suas próprias ideias e não segundo a palavra de Deus. Então, quem é o louco? O crente louco, qualquer pessoa que andar pela sua cabeça. E não precisa ser muito louco, é só andar pelas suas próprias ideias, pela sua própria cabeça. E aí você vai edificar a sua casa na areia. Mas quando eu ando pela palavra de Deus, eu edifico a minha casa sobre uma rocha, e uma rocha inabalável. Aleluia. Levanta as mãos aí que eu quero Aleluia. a sua vida. Levanta, levanta as mãos. Eu profetizo que você vai edificar a sua casa sobre a rocha e que você não vai ser mais imprudente e você não vai edificar nada sobre a areia. Você vai edificar sobre a rocha e vai ser uma rocha inabalável. Glória Amém, a amém, Deus. amém. Glória a Deus. Recebo no meu espírito. A segunda diferença entre as virgens é que as cinco prudentes tinham o azeite na vasilha, na reserva, e as loucas não. O que significa ter azeite nas vasilhas? Espírito Santo. O Espírito Santo está lá no interior do crente. Perfeito. Vamos então agora ver Ezequiel 36, Rosângela, verso 26 e 27. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós
um espírito novo, e tirarei o coração de pedra de vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Aleluia. Vamos ler agora Efésios 1:13. Em quem também vos estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Provérbios 20. A alma do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. E o último, Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Muito bem. Então, ter azeite na lâmpada aponta para a nossa salvação. Sermos salvos, possuídos pelo Espírito Santo que está em nós. Ele habita dentro de nós. Nós possuímos o Espírito de Deus. Você crê nisso, irmã? Sim, Então, levanta a mão mais uma vez aí, que eu quero mais uma vez profetizar na sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que a sua lâmpada nunca vai se apagar. amém. Eu Já que creio. você está dentro, o Cristo, o Espírito Santo está dentro de você. E o seu testemunho de boas obras será sempre frutífero, será sempre grandioso, será sempre poderoso. E que jamais faltará azeite, você terá reserva de azeite e você terá graça, você terá uma transbordante graça do Espírito Santo dentro de você. Em nome de Jesus, amém. Assim seja, já é, glória a Deus. Então, olha só, ter o azeite na lâmpada fala de ter o espírito dentro de mim, mas ter o azeite na vasilha fala de você transbordar. Isso significa ser cheia do Espírito Santo. Muita gente tem o Espírito Santo dentro delas, sabe? Mas não estão cheias do Espírito Santo. Muitas pessoas elas recebem o Espírito Santo no seu coração, mas nem todos estão cheios na plenitude do Espírito Santo. Muitas pessoas elas recebem o Espírito Santo, mas pouquíssimas pessoas são batizadas no Espírito Santo. As Então, pessoas que falam línguas estranhas, elas são. aquilo é um É, dom, é um dom, não significa que ela está cheia do Espírito Santo, né? O tá. Espírito Santo ela tem Ela mais pode ter o Espírito Santo e não falar em línguas. pode, claro que pode, porque é um dom, você desenvolve aquele dom. Depois nós vamos falar sobre os dons do Espírito. Vou deixar para a próxima aula que hoje não dá mais, que eu preciso terminar isso aqui, ó. Então vamos lá. Seguinte, gostei, vou começar a próxima aula sobre os dons do Espírito Santo, tá? Então, Tá? olha só, o que determina que eu sou cheio do Espírito Santo ou não é a minha busca pessoal, entendeu? É a minha busca pessoal que vai fazer com que eu seja cheio do Espírito Santo. E o Senhor, ele está interessado que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, que nós possamos ter esse óleo extra. Ele está interessado que você seja cheia do Espírito Santo. O novo nascimento, ele é de graça, mas ser cheia do Espírito Santo, ele precisa pagar por um preço. Quem que está aí? Ó, Eu. outro ponto falado aqui é que todas as virgens adormecem e só as loucas que dormem. As prudentes, elas também dormem. As 10 dormem. Então são as 10 que dormem. Então esse aqui é um outro ponto para enaltecer. Lê para nós, Rosângela, aqui, ó, os 5, mostrando que elas dormem. E tardando o esposo,
Tosquejaram. E tardando, porque na verdade na minha Bíblia fala noivo, né? Porque eles não estão casados ainda. E É, tardando noivo, tosquenejaram. Eu acho que esses tosquenejar é de sentaram ali e adormeceram. é. Então, diga assim comigo: o tardar do noivo O tardar do noivo foi um grande teste para a virgem. foi um grande teste para a virgem. Então, assim, ó, o grande teste para os crentes é a demora da volta de Jesus. É verdade, isso aí. Porque eles acham que ele vai demorar mais ainda, né? Aí não precisa ficar carregando peso de carregar mais óleo, azeite. Tem gente pensando que ele não vem mais, Rosângela. É. Talvez ele nem diga mais isso, mas ele vive como se acreditasse nisso. E nem vai vir mais, pelo menos nesse século, né? E não, ele vive essa pessoa que não acredita como se ele não fosse mais voltar, como se ele não fosse mais se encontrar com Jesus, como se não fosse mais precisar ter um acerto de contas com Jesus lá no tribunal de Cristo. Você está aí ou não? Mas isso daí é aquele que esfriou na fé também, né? Que Exatamente. É é como a gente vê. a apostasia, né? A apostasia. Ó, então, como o Senhor demorou, todas dormiram. Então, como eu já falei, a palavra dormir ela tem dois significados. Um pode ser apostasia, como a Rosângela falou, como está lá em Romanos 13, verso 11, 12, 14, ou lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e 6. Mas dormir também pode representar a morte física, como está lá em 1 Tessalonicenses 4, 13. Vão dormir aqui nessa parábola não é algo negativo, porque se fosse algo negativo, as 5 virgens prudentes não dormiriam. E à meia-noite ouviu-se um grito, a voz do arcanjo, o tocar da última trombeta, como está escrito lá em 1 Tessalonicenses 4,16, e lá também em 1 Coríntios 15:52. Nós vemos o toque da última trombeta, o cantar da voz do arcanjo. E todas as virgens, se levantaram. E aí isso representa um processo como se todas fossem ressuscitadas por ocasião da vida do Senhor, quando o anjo toca a última trombeta. Estamos no finalzinho, tá, gente? Vamos lá, mais um pouquinho aqui só, Rosângela. O 8 e o 9 de Mateus 25, da parábola. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: essas mulheres, elas sabiam quem era ela, sabiam de identidade, porque elas falaram não, né? Porque se fosse outras, não falava não. Não seja caso que vos falte a nós e a vós, e em diante aos que vendem, e comprai para vós. Então, aqui nesses 2 versos, vemos que o azeite deveria ser comprado. E o dom do Espírito, ele pode ser dado por imposição de mãos, como eu falei. Por exemplo, eu tenho o Espírito Santo, ok? E aí eu posso ministrar o Espírito Santo na sua vida. Eu posso colocar as mãos na sua cabeça e posso ministrar o Espírito Santo em você. E o Espírito Santo que está em mim, ele pode vir e te batizar. Mas isso não significa que você vai ser cheia do Espírito Santo, porque o ser cheio do Espírito Santo não é uma coisa que a gente transfere para outra pessoa. A gente transfere só o Espírito Santo, mas o ser cheio do Espírito Santo vai ser desenvolvido pela sua busca pessoal, como a gente viu anteriormente. Depende da sua vida de oração, depende dos seus devocionais, depende da sua entrega de coração. Porque eu posso até ministrar o Espírito Santo, como está escrito lá em Atos, que o Espírito foi transferido pela posição de mãos, lá em Timóteo, lá em 1 Timóteo 4,14. E também fala sobre isso, de estar cheio do Espírito Santo, de eu não poder transferir só o Espírito Santo. Eu posso transferir o Espírito Santo, mas ser cheio dele depende da sua vontade pessoal. Então, ser cheio do Espírito Santo é você ir além
dos limites, é você transcender, é você sair da mediocridade, tá? A salvação, ela é de graça. Mas tem coisas na palavra que precisam ser compradas. A Bíblia fala que nós devemos comprar para poder ministrar com graça, com vida. Quem ministra sem vida é porque não paga para ter essa vida. Então, para eu ministrar com vida, eu preciso comprar esta unção, preciso comprar este azeite. Observe isso lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8, 9, 10 e 11. 2 Coríntios, capítulo 4, 8, 9, 10 e 11. Ó, eu botei aqui, mas como já está na hora... Vou ler aqui rapidinho para vocês, então. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo, em nossos corpos. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Detalhe aqui, ó. Isso aqui não se compra com dinheiro. Outra coisa que a Bíblia diz que tem que ser comprada é colírio para os nossos olhos. Outra coisa que a Bíblia diz que tem que ser comprada são as vestimentas espirituais. Outra coisa que diz que tem que ser comprada é o ouro da glória de Deus. A gente quer juntar o ouro da terra, né? Mas a Bíblia diz: comprai o ouro da glória de Deus. Isso tudo está lá escrito em Apocalipse, capítulo 3, verso 18. A Bíblia diz que a gente tem que comprar sabedoria, como está lá em Provérbios 23, 23. E presta atenção, tudo isso só os crentes podem comprar. Eu vou falar de novo. Sabedoria da terra, qualquer um pode comprar. Eu posso comprar um curso de desenvolvimento pessoal. Agora, sabedoria do alto, só o crente pode comprar. E não se compra com dinheiro, não, irmã. Quem está pegando? Eu. Maravilha. A parábola também fala de uma outra coisa importante, que é a festa das bodas. Está lá em Apocalipse 19, capítulo 19, versos 7, 8 e 9, que nos fala que Festa das bodas. as bodas. E a festa das bodas, elas nos mostra que existe uma condição para entrar na festa. Existe uma condição para entrar na festa, irmã. Não existe condição para ser salvo. Quem crê será salvo. Mas para entrar na festa, existe uma condição, amém? E nesse caso, quem for cheio do Espírito Santo é uma condição fundamental para entrar na festa. O que significa que não basta ser íntegro. Isso não garante que você vai entrar na festa. É necessário que você seja cheia do Espírito Santo. Não que ser íntegro não seja fundamental, é imprescindível, mas não é suficiente. Para que você entre na festa, é preciso que você esteja cheia do Espírito Santo. Amém ou não amém? Amém. Outro Amém. ponto importante da parábola é que quando as 5 virgens loucas, né, elas saem para comprar azeite, vem o noivo. E ele foi para a festa com as 5 prudentes. Mas depois chegam as 5 nécias, imprudentes, e elas dizem assim: Senhor, Senhor, abra a porta, nos deixe entrar. E Jesus diz assim: em verdade vos digo que não vos conheço. Mas é uma frase meio estranha para Deus, vocês não acham? Não é uma frase meio estranha para o Senhor Jesus? Porque nós sabemos que ele é onisciente, mas esse texto diz que ele não as conhece. Olha a loucura. Então, no original grego, existem 2 palavras traduzidas para o português como conhecer. Que palavras são essas? É a palavra oida
Conhecer em grego é oida, que são duas palavras. Oida, que quer dizer aprovar, aplaudir, reconhecer, e também gnosco, que quer dizer conhecimento, quer dizer objetivo. Então, quando Jesus disse, em verdade, não lhe reconheço, o que ele está dizendo, na verdade, é que ele não lhe aprova. Em verdade vos digo que eu não lhes aprovo. Eu sei que você é virgem, mas eu não posso aprovar a sua conduta. Vocês estão conseguindo pegar? Sim. Eu não te conheço, eu não posso te aplaudir, porque o seu comportamento ele não condiz. É isso que ele está dizendo. Quem consegue entender isso, diga amém. Amém. Então, essa palavra, recomendar, aplaudir, ela aparece lá em João 1:26 e também no verso 31, e aparece também lá em João 8:19. E também aparece lá em 1 Samuel 3, verso 7. Lá em 1 Coríntios 8:3, capítulo 8, verso 3, diz que o Senhor conhece aquele que o ama, aqueles que o amam. As virgens prudentes, elas amavam o Senhor. Por isso que elas tinham azeite sobrando nas suas vasilhas e foram aceitas. O Senhor conhece aqueles que o amam. E aí eu pergunto para vocês: vocês amam o Senhor? Sim, amém. Então, se você ama o Senhor, ele te reconhece. Se você ama o Senhor te aplaude, ele te aprova. Por quê? Porque quem ama o Senhor faz a sua vontade. Ou seja, não ande nas suas próprias ideias, ande segundo a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. 1 Coríntios, capítulo 8, verso 3, diz assim: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Aleluia, minhas irmãs. As 5 virgens prudentes, elas amavam o Senhor. Não basta crer no Senhor, precisa amá-lo, amar o Senhor. Não basta crer no Senhor, é preciso amar o Senhor de todo o seu coração. E um ponto aqui para a gente finalizar, que já passei do horário hoje de novo, é o seguinte: cada um deve andar na luz que tem. Quanto mais luz a gente tem, mais responsabilidade. Nós somos chamados por Deus para liberdade, para termos mais liberdade. Não seja ausente de responsabilidade. Quanto mais livre eu sou, mais liberdade eu tenho. Quem está pegando? Você foi liberto por Cristo, irmã. Você foi liberto por Jesus Cristo. Você está livre. Amém, glória a Deus. O nosso grupo ele está nascendo para pessoas livres, sem precisar pedir nada para ninguém, nem dar satisfação para ninguém. Se você quer comprar alguma coisa, não precisa pedir para ninguém. Vai lá e compra. Não fica aprisionada em alguém, num pastor, em alguma coisa. Você é livre. O ímpio, ele tem a opção de servir a Deus. Já o salvo, ele tem a obrigação de salvar a Deus. Mas não é uma obrigação como um fardo. É mais como uma responsabilidade. E é pela responsabilidade, pelo amor que eu tenho por ele. É um chamado, é um encargo, não é um peso, não é um fardo. O dia que você sentir um peso, irmã, na sua vida, entenda que isso não é o evangelho de Cristo, não. O jugo do Senhor é suave e o seu fardo é leve. Então, não permita que as pessoas coloquem peso nas suas costas, porque Jesus não fez isso. E homem nenhum tem o direito de fazer isso, irmã.
Se você vai sair de férias, vai em paz, não tem que pedir para ninguém, muito menos para pastor. Vai com a bênção de Deus. O que o pastor tem a ver com isso? Nós temos que entender que só existe uma autoridade ilimitada na terra. E ela está aqui, ó. Todas as demais têm um limite. E se esse limite é ultrapassado, isso se chama abuso de autoridade. Pastor não tem que dizer com quem você vai casar, não tem que dizer como que você vai educar os seus filhos. O máximo que o pastor pode dizer é se você pedir um conselho, te aconselhar. E eu vou te dar uma dica aqui, irmã. Nunca aceite opiniões, sugestões. Não aceite de ninguém. Sabe por quê? Porque É, mãe. quem dá palpite nunca se responsabiliza depois. Então, diga assim comigo, abre o microfone e diga assim comigo. Palpite nunca, Palpite nunca. conselho só se eu pedir. Conselho só se eu pedir. É. Se você não pede e alguém vier dar conselho, fale assim, ó, guarda para você, tá? O meu conselho é a mesma coisa do palpite. Pessoa não se responsabiliza depois quando dá errado. Conselho e palpite, as duas coisas não prestam, porque se der errado, a responsabilidade não é da pessoa. Então, diga mais uma vez assim comigo: palpite nunca, Palpite nunca. conselho só se eu pedir. Conselho só se eu pedir. E mentoria, imersão só se for paga. Muita diversão só se propaga. Me pergunta por quê? Me pergunta por quê, Leite? O que mais? Para você não ter dívida de gratidão por ninguém. Ah, sim. Dívida de gratidão é uma coisa que você nunca consegue pagar. E tem pessoas maldosas que vão querer te escravizar por causa disso. Tem crente que vive escravizado, sabe por quê? Porque se Ah, converteu numa igreja e o cara vive numa escravidão e não consegue sair porque tem uma dívida de gratidão. Então põe uma coisa na sua cabeça. Dívida de gratidão você só vai conseguir pagar no tribunal de Cristo. Então esquece a entendi. tentativa de querer pagar agora. Não seja escravizado por dívidas de gratidão com ninguém. Você é livre. Eu estou te libertando agora de qualquer dívida de gratidão. Você pode levantar as duas mãos para o céu, por favor? Quero profetizar mais uma vez na sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus que você é livre. Eu profetizo que você, filha do reino, será uma pessoa livre. Nós somos os filhos do reino. Somos chamados Eu para a sou livre. liberdade. Cristo nos libertou Amém. para verdadeiramente sermos livres. Você é Amém. livre. Estamos num lugar de liberdade, onde a sua fé é cada vez mais exercitada e você está sendo capacitada para transbordar o reino de Deus. Amém. O reino de Deus vai ser transbordado por você aonde você estiver, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Minhas irmãs, agradeço de coração a participação de todas e nós vamos encerrando aqui com essa profetização. Na terça-feira temos mais, na quinta-feira temos mais e as nossas imersões estão ficando cada vez mais fortes. Em nome de Jesus, agradeço a participação de vocês e vamos para cima. Até semana que vem. Um excelente final de semana. Beijos, boa noite. Tchau, tchau. Valeu. Boa noite. Valeu, Rosângela, Marilene, Aline, Leandra. Boa noite, gente. Boa noite.